Pessoal, então a gente vai começar a nossa aula de hoje, né? Aula do dia 19. E o nosso objetivo é falar sobre disjuntor motor. Disjuntores, né? A gente já falou de fusíveis ontem, já, disjuntor a gente passou, aí entra em disjuntor motor. Então nós vamos falar de disjuntor motor. O DR a gente já definiu, né? Mas eu vou passar por ele. E o relé térmico, que aí a gente vai ter noção já dos dispositivos de proteção para comandos de máquinas. Eu vou fazer uma. Eu vou abrir a apostila de vocês aqui, que eu acho que vai ser melhor do que eu caçar a apresentação. A apostila aqui está bem interessante. Então, disjuntor motor, né? O que é esse disjuntor motor? Para que ele serve? E qual a aplicação dele? O disjuntor motor, ou também guarda-motor, é um dispositivo de manobra mecânico utilizado para estabelecer, conduzir e interromper correntes sob condições normais do circuito e interromper correntes sob condições anormais do circuito, como curto-circuito, sobrecarga ou subtensão. Então, o disjuntor, né, motor, ele tem uma característica diferente do disjuntor comum que nós vimos em instalações eletrofluidiárias. Por quê? Além da proteção do cabo elétrico, né, além da proteção do condutor elétrico, eu tenho esse trip de ajuste, tá? Esse trip de ajuste que eu estou destacando ele aqui em amarelo, nesse caso aqui vai de 6.3 a 10 amperes. Foi isso É aí. Esse de, caso aí desse faixa de ajuste, vamos supor, se chegar num lugar lá que ele tem agindo a corrente de 7 amperes, 8 amperes, você vai e regula ele, ele trabalha normal, né? Por isso que tem essa faixa de ajuste, né? isso aí. Só que tem um detalhe, a gente não regula. Eu vou até abrir aqui, eu deveria ter pegado uma placa de motor e eu não fiz isso. Vou abrir aqui na internet, eu acho fácil. Placa motor elétrico. Elétrico. Só pra gente. Aqui tem várias, né? Então vamos lá. Então, o que acontece, ô Sérgio? Mas qual que é o. A gente vai dimensionar, tudo bem, lá o disjuntor, para a capacidade dele dos cabos, só que eu tenho que essa faixa de ajuste, né? Qual que é essa faixa de ajuste? O ajuste vai depender do meu motor, tá? Sim. Depende do meu motor, por isso que eu chamo de disjuntor motor. Os dados de placa, a gente tem um dado de placa aqui que a gente chama de FS, fator de serviço. Vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó, FS 1.25, Sim. ok? Então, o que vem a ser isso? Se eu ligo esse motor, né, 220, 380, se eu ligo em 220, a corrente é 2.89. Então, meu disjuntor motor, ele tem que ser ajustado em 2.89. Eu não posso ajustar ele a mais, porque o objetivo do disjuntor motor é garantir a proteção da máquina. Se a corrente 2.89 atingir aí 3 amperes, 4 amperes, esse motor queima. Então, quem que vai entrar em atuação? O disjuntor motor. E se ela ficar abaixo, ele não vai ter potência suficiente para rodar, né? Não. Aí ele vai, se ficar abaixo, não tem problema. Mas ele É, vai ficar mais fraco, não? Desculpa. não. O que vai acontecer? Se você especifica, eu comprei esse motor aqui, esse dado de placa aqui. Comprei esse motor. Certo. Concorda que se eu não estiver atingindo a corrente de 2.89 em 220, vamos imaginar que eu estou atingindo 1 ampere. Eu vou estar usando o motor com uma potência maior do que eu preciso para o acionamento mecânico. Entendeu? Imagine que você tem que empurrar um motor de um portão de garagem. Então eu vou precisar de um motor lá de meio CV, tá? Esse aqui, olha, é de 1 cavalo. Então eu estou usando o dobro da potência, correto? Então se eu precisava de meio CV e aqui é 1, a minha corrente aqui vai ser proporcional
A corrente elétrica ela está proporcional ao torque mecânico que demanda a máquina, a força mecânica, tá? Então, quanto maior força você precisar de fazer para movimentar uma máquina, maior será a corrente. Quando menor força, menor será a corrente. E se você usar um motor muito potente para poder movimentar uma carga leve, a corrente fica baixa, tá? A corrente fica baixa. Mas o disjuntor ele fica com a característica de especificação para proteção do motor. Então, se o motor ele suporta 100 amperes, o meu disjuntor motor tem que estar ajustado para 100 amperes, tá? Muitas vezes acontece o contrário. Eu já tive situações de que a demanda de corrente elétrica do sistema de acionamento era de 3 amperes, tá? E o disjuntor estava programado para 2,5. Aí o que eu fiz? Eu fui na placa do motor e olhei esse 1.25. Esse 1.25 é o fator de serviço. Quer dizer que eu posso trabalhar 25% acima da minha corrente nominal, que ainda o motor não queima. Então, se eu pensar ali em 2.89 vezes 1.25, dá 3,61 amperes. Então, até 3,61 amperes, esse motor funciona sem se queimar, tá? É lógico que se reduz a vida útil dele, mas eu posso trabalhar com ele. Então, se eu tenho, por exemplo, a necessidade de aumentar o peso do meu portão da garagem, né? Eu troquei, ele era de metalão e agora eu coloquei chapa maciça. Pô, será que o portão era leve, eu aumentei o peso dele. Será que o motor o antigo motor suporta o novo peso do novo portão? Aí basta olhar esse fator de serviço nos motores, tá? Se o fator de serviço, né, a potência que foi solicitada para o novo acionamento em virtude do peso, né, da carga que esse motor vai ter que arrastar, eu multiplico por 2,89 vezes 1,25 e chego. Vou chegar no valor da corrente elétrica. Aí o meu disjuntor motor, esse parâmetro aqui, eu vou ajustar ele para os 3,61. Por quê? Se eu deixar com a corrente nominal do motor, 2,89, ele vai ficar desarmando. Eu tive uma condição dessa numa empresa siderúrgica. Uma planta nova, o pessoal tinha comissionado e todos os motores estavam desarmando de um determinado setor, todos. Aí o que o pessoal tinha feito? Não tinha realizado o ajuste nos disjuntores motores. Então com isso estava provocando desarme desnecessário do circuito, tá? Colocou um valor abaixo que o motor suporta. Então sempre que você for ajustar ou especificar o disjuntor motor, você tem que pensar na corrente nominal do seu motor. E você pode até comprar um pouquinho acima, né? Mas levando em consideração ao fator de serviço, tá? Ao FS aqui do dado de placa do motor. É o parâmetro, né, que a gente tem para poder estar, nesse caso aqui, olha, o fator de serviço é igual a 1, tá vendo? FS é igual a 1. Então, se a corrente nominal aqui desse motor em 220 é 2,45, então é 2,45 vezes 1. Então, não tem fator de serviço, não tem um a mais para esse motor aqui, ó. Então, é 2,45, aliás, desculpa, né? 245, então é 245, 142 e 123 amperes, tá? Esse motor aqui é de 100 cavalos, ok? Então, ligado em 220 a 245 amperes, ligado em 380 a 142 e 123. Então, eu não tenho um a mais para essa situação aqui. Então, fator de serviço igual a 1. Outra placa aqui, olha, fator de serviço, tá vendo? Ó, igual a 1. Então, em alguns casos, na hora que eu compro o motor, eu já especifico, olha, qual que é o fator de serviço. Geralmente eu coloco um pouco mais, né? Um fator de serviço aqui de 1.15. Por quê?
pode ocorrer que durante um período acumule poeira, há uma má lubrificação do sistema mecânico e demanda uma maior corrente desse motor elétrico, uma maior força. Então, se ele tiver um fator de serviço maior, ele vai ser capaz de suprir essa demanda momentânea com relação a essas intempéries que a gente acontece no sistema elétrico, né? No sistema mecânico. É muito comum, né, a gente ver, estou citando o portão da garagem porque é um equipamento mais fácil e serve como exemplo. Mas é comum a gente observar areia no trilho, né? Quando começa a chover, costuma sofrer oxidações da roldana, então você começa a ter um pouco de atrito maior. Aí o motor trava e costuma desarmar o disjuntor. Por que desarma o disjuntor? Porque no momento que eu bloqueio o rotor, né, o rotor ficou bloqueado do motor, a corrente vai subir, vai ter o efeito térmico, né, e ele vai desarmar. E o disjuntor motor ele vai perceber essa variação de corrente. Ele percebe essa variação de corrente elétrica. Ele vai perceber isso aí. Então você tem um botão de start, tem um botão de stop. A simbologia dele é quando eu tenho esse tracinho, eu estou falando apenas de proteção contra curto-circuito, tá? Quando eu já tenho essa onda quadrada na vertical, eu tenho a parte magnética a parte térmica e a parte magnética. Então aqui eu estou falando de curto-circuito e aqui eu estou falando de sobrecarga, tá? Então eu tenho as duas simbologias. Então aqui mostra, né, o disjuntor, segundo informações dos fabricantes, o disjuntor possui as seguintes características: proteção contra curto-circuito, seccionamento com possibilidade de bloqueio mecânico por circuito individual. Aqui são definições, não vou... A curva de disparo, né? Aqui é interessante a gente observar o seguinte: a curva de disparo, o tempo, né? A questão de tempo com relação àquele suporta, aquele fator multiplicado, né? Que é a curva da corrente térmica ajustável. Então, de acordo com o tempo que eu tenho para o motor partir, romper a inércia, a corrente dele for lá 5 vezes o valor, ele sempre vai ser um disjuntor com retardo. Ele sempre é um disjuntor retardado, porque ele tem que suprir para um motor elétrico. Então você vai ter uma corrente de partida elevada. Você tem uma corrente de partida elevada, tá? Os disjuntores motores, eles também têm um trip, aqui na apostila não trouxe, mas eles têm eu vou abrir aqui o site, vou abrir um catálogo aqui, que eu acho que é importante a gente mostrar essa condição, porque disjuntor, bloco de contato, disjuntor motor. Então, o disjuntor motor, pessoal, isso aqui é um bloco de contato que a gente consegue colocar na lateral, tá? Esse bloco de contato, eu consigo o quê? No momento que ele estiver desligado, eu posso passar um nível de tensão aqui e mandar uma informação de acender uma lâmpada, de mandar uma informação para o meu CLP para indicar: olha, o disjuntor lá está desarmado. Eu trabalhei numa empresa uma vez que era de prática deles informar para o supervisório, né, qualquer motor que tivesse desarme em campo, né, tivesse desarme, mandava para a sala elétrica, mandava para o CLP e o CLP comunicava com o supervisório, gerava uma sinalização vermelha, né, no símbolo do motor lá no supervisório, indicando que houve falha elétrica. Então o eletricista ele já desce para a sala elétrica ciente que o disjuntor daquele equipamento sofreu um desarme, tá? Então essa interface
facilita encontrar o defeito mais rápido e muito mais seguro. Então aí a gente consegue colocar esses blocos de contato aqui nos disjuntores motores. Os DRs, né? Agora aqui a gente fala de DR, dispositivos diferenciais residuais, são dispositivos contra-choque, que nós já vimos, né? A simbologia está representada aqui. Dentro de comandos elétricos, eu vou mostrar uma aplicação, tá? Assim que a gente terminar essa parte teórica, eu vou mostrar para vocês uma aplicação, por que a gente usa um DR, né, num circuito de comando. Tem condições que se faz necessário a proteção contra choque elétrico, em virtude de exposição do seu equipamento ao tempo. Então é interessante se adotar o DR. Então não vou entrar em princípio de funcionamento, que essa matéria nós já vimos. Relé térmico. O relé térmico, quando eu não tenho, eu estou usando fusível. Vamos imaginar que eu estou usando fusível. O fusível ele não faz proteção contra sobrecarga. Ele não vai proteger a corrente elétrica nominal do motor, caso ela venha se exceder, venha subir. Então, se eu estiver utilizando um circuito onde eu tiver fusível, né, ou um disjuntor comum, sem ser um disjuntor motor, eu posso estar utilizando quem? Um relé térmico, tá? Eu vou mostrar aqui talvez a imagem da montagem de um relé térmico, só para vocês entenderem. Então, aonde vem o meu relé térmico? Olha, tá vendo que eu estou usando disjuntores comuns? Estou usando disjuntores comuns, não estou usando disjuntor motor. Então, nessa condição, a minha corrente de proteção para o motor elétrico eu não tenho. Não vou conseguir fazer essa proteção, tá? Da corrente nominal. Então, esses disjuntores aqui estão protegendo apenas os condutores elétricos. Então, eu estou passando aqui pelo contator, né? Tem as botoeiras aqui de comando de desligar e de ligar. E eu tenho o relé térmico. Então, eu vou acoplar esse relé térmico no meu contator. Tá? Então, ele fica acoplado junto ao meu contator. E esse relé térmico, eu vou fazer o ajuste dele no trip, né? Da mesma forma que eu faço aquele ajuste no disjuntor motor. Eu tenho que olhar o fator de serviço, tenho que identificar qual é o fator de serviço do meu motor, qual que é o fator de serviço, e vim aqui fazer o ajuste, tá? É aqui que eu faço o ajuste de corrente elétrica. Nesse caso aqui está indo de 1.2 a 1.8. 6 amperes é a capacidade dele aqui, e eu tenho essa faixa de ajuste, tá? Então, são dispositivos que atuam pelo efeito térmico. Então, ele só vai atuar pelo efeito térmico, ele não atua pelo efeito de curto-circuito, provocado pelas correntes de longa duração. Então, se o motor dá uma partida, ele chegou no tempo dele de corrente nominal, atingiu a velocidade nominal do motor e a corrente, né, permaneceu normal, foi só aquele pulso de partida, o relé térmico ele não vai atuar, tá? Ele também tem um efeito de retardo aí nas partidas dos motores elétricos. Ou quando ocorre sobrecarga que superaqueça o circuito ou parte do circuito a níveis inadmissíveis. Este superaquecimento pode ocorrer, por exemplo, em função de sobrecarga mecânica na ponta do eixo motor. Então, o que é essa sobrecarga mecânica na ponta do eixo do motor? É você travar algum problema que você teve de lubrificação ou de um corpo estranho que esteja ali dentro daquele acionamento e venha provocar o bloqueio do motor. Falta de uma fase e o tempo de partida muito prolongado.
tá? Então ele vai proteger com essas características de acionamento. Ô, Gisley, Diga. qual que é a diferença desse relé térmico com o relé metálico? Relé térmico e o relé bimetálico. Isso. Olha, os dois, eles são bimetálicos, ok? Então, mesma coisa, né? Porque olha aqui, ó, parte construtiva. Eu tenho uma lâmina bimetálica, tá vendo? Ó? Auxiliar. Acaba sendo o mesmo material, né? Isso aí, tá? Bacana. Bacana, tá aqui. A gente vai chegar ali. Porque vai sofrer dilatação, né? Uhum. E vai fazer com que os contatos vão se abrir e fechar. Beleza. Tá? Vou voltar aqui então. Então temos somente o rearme automático. Então a gente vai, quando é o disjuntor que desarma, a gente vai faz a manobra na alavanca. Aqui não, tá? Aqui esse botão que nós vamos apertar para voltar à condição. O auto de rearme automático, possibilidade de teste, rearme manual e somente rearme manual. Então aqui a gente tem os botões para fazer o que? O reset do meu funcionamento. Vocês vão observar que os cabos de força, né, do relé térmico, eles vão passar por estes bornes, tá? E aqui são contatos de comando. Então eu tenho aqui NC Closed e tem N8 Open, né? NO e NC. Então NO e NC são contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. Então a gente utiliza esses contatos para sinalização. Então se houve um rearme por sobrecarga, muitas vezes eu não posso permitir com que o operador aperte novamente esse botão e acione a máquina. É necessário uma avaliação prévia do que aconteceu esse rearme. Então a gente tem como fazer uma lógica de intertravamento usando esses contatos aqui. A gente vai explicar mais à frente. Então tem aqui, olha, os contatos que são os contatos auxiliares, tá? 95 e 96, 97 e 98. E aqui, olha, vai para o motor. Esse aqui vai para o motor. Aqui eu tenho um contator, tá? Tem um contator aqui, que ainda não expliquei. Então esses cabos são inseridos no contator. E para isso. E para cá vai para o disjuntor. Ok? Vai para o meu disjuntor aqui. Vou voltar aqui na imagem, só para vocês entenderem, ó, tá vendo? Ó? Eu acoplo o relé térmico no meu contator e os cabos vêm do disjuntor e entra no contator. Aqui tem uma foto melhor. Tá vendo? Olha, aqui estão meus contatos, ó. Esses contatos aqui que são acoplados no contator. Que você faz o acoplamento, tá? Aparecendo esse pente aqui. A gente entra por baixo do contator e faz essa conexão e parafusa. Então a corrente nominal do motor vai passar por esses contatos. Por esses contatos. Princípios construtivos, né? Então, como o Sérgio já tinha adiantado, a gente tem os contatos auxiliares, representado aqui em 98 e 97. Nós temos o botão de rearme, representado aqui com o número 2, né? Botão meu de rearme, número 2. A lâmina bimetálica, mesmo princípio de funcionamento térmico dos disjuntores. Essa lâmina bimetálica são dois materiais com coeficientes de dilatação diferentes. Então, devido a eles terem coeficientes de dilatação diferentes, eles vão dilatar de forma desproporcional um ao outro, criando uma alavanca, né? Ele vai fazer vai flambar, né? Essa lâmina e com isso vai fazer com que acione a alavanca de desarme do relé térmico, tá? Eliminando os circuitos de força,
abrindo esses contatos aqui, ó, do meu circuito de força. Então isso a gente já comentou lá em cima, o funcionamento. Não vou ficar lendo a apostila. Aqui, olha, as lâminas são de materiais diferentes. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma flexão, né, dessas lâminas dilatadas. Elas vão mudar o sentido dela e com isso fazer com que refaça desarme o circuito, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na apostila que eu acho interessante. As curvas características de disparo, aí vocês observam com relação ao tempo, né? E o valor que vocês vão multiplicar da corrente de partida. Então aqui 10 vezes 0 é 1 vezes, aqui já é 2 vezes a sua corrente de partida do motor, 4 vezes. Então a gente olha isso, né? Se eu tenho um tempo aí de 4, né? Há um tempo aqui de 10 segundos, eu vou estar utilizando essa margem aqui dessa curva aqui do meu relé térmico, tá? Que é a atuação dele. Então eu consigo fazer essa comparação de tempo de atuação e da multiplicação da minha corrente de partida, né? Corrente de partida. Aqui a gente já vai falar de contator, mas vamos deixar isso para a próxima aula. São os contatores. Aí eu quero mostrar para vocês, nessa apresentação minha aqui, ó, meu objetivo aqui é mostrar para vocês porque eu utilizo o DR, tá? E a aplicação dos disjuntores motores. Isso aqui é uma subestação, é uma sala elétrica, ok? Tem até uns transformadores aqui do lado de fora para substituir o que está nessas baias aqui. É uma subestação de 1, 2, 3, 4 pavimentos, tá? 4 pavimentos. Isso aqui, essa estrutura que vocês estão vendo, que foi montada, é um elevador de cargas. Por que isso? Tem vários bancos de baterias aqui, olha, e os eletricistas estavam reclamando de descer essas escadas, tá? Carregando peso. Então o que foi feito? Foi solicitado, né, por questão ergonômica do trabalhador, criar um sistema que evitasse com que ele transitasse com peso nesses lances de escadas. Então isso aqui é um elevador de carga, tá? Então é um elevador de carga que foi colocado para atender essa solicitação. Então, nesse elevador de carga, eu tenho um motor elétrico e eu tenho um freio, tá? O freio desse motor. Por que isso? No momento que eu estiver solicitando a parada desse elevador em um dos andares, né? Em um desses andares aqui, ó, ele vai parar aqui, vai parar aqui. Então, no momento que eu tiver essa solicitação, eu tenho que parar aqui, aqui e aqui, 3 pontos de paradas, né? No térreo, nesse andar e nesse próximo andar. Então, no momento que eu estiver realizando essas paradas, esse freio tem que ser acionado, tá? Então, o motor desligou, freio aciona. Deu uma falta de energia, o motor tem operação, freia para o sistema todo. Então, tem um freio aqui acoplado nesse motor. Vocês vão observar que parece que é um trailer, né? Esse aqui são os cabos de aço vão sendo enrolados aqui e desenrolados. Aqui fora tem as botoeiras de comando. Vocês vão observar aqui
tem uma botoeira de comando para chamar para o térreo, primeiro e segundo andar. Eu tenho uma chave de contato, sensor de contato, que ainda nós vamos estudar, foi feito dessa forma. Caso a porta do elevador estiver aberta, não permita o funcionamento. Então eu vou apertar esse botão, se aqui tivesse destrancado, eu vou apertar esses botões aqui e nada pode acontecer, o elevador não entra em funcionamento. Então vocês observaram que a gente tem um único motor e o freio. Então o projetista desse acionamento, ele optou em usar um disjuntor de entrada, tá? Eu tenho um disjuntor de entrada. Foi usado um inversor de frequência. Esse inversor de frequência, ele tem um propósito de controlar a velocidade. Então aqueles motores que nós vimos lá fora, esse motor tem uma velocidade de 1800 RPM e na verdade a gente precisa de trabalhar 900 RPM. Então a gente controla essa velocidade através do inversor. Vocês vão observar aqui, ó, vários contatores, tá? Vários contatores elétricos. Nós não usamos relé térmico, né? Ele não usou relé térmico. Você vê que se você tivesse utilizado aqui o disjuntor comum, ele teria que colocar nos contatores de força, né? Um desses contatores aqui são contatores de força. O relé térmico. Então, usou o disjuntor motor, com isso eu não precisei de relé térmico. Então eu já ganhei espaço, né, dentro do meu painel. Então eu tenho um disjuntor geral, os disjuntores motores para o freio, um para o motor e o outro para o freio. Foi usado um DR, tá? Aqui é o DR. Por que foi usado o DR aqui? Justamente porque a tensão de comando desse circuito, isso é algo que já não é mais para ser feito, porque as tensões de comando hoje de circuitos tem que ser em tensão alternada em 63 VAC, tá? 63 volts alternado, ou até 48 volts contínuo. E não deveria ter feito acionamento, né, de 127. Então tá vindo um nível de tensão 127 aqui, ó, nos botões aqui, nesses botões. Então, com esse objetivo, se usou DR no circuito de comando, porque é uma área exposta ao tempo, haverá contatos de chuva, poderá ficar molhado, né? Ter alguma fuga de corrente aqui, mesmo sendo a questão, essa botoeira aqui é uma botoeira plástica, né? Essa caixa aqui é uma caixa plástica, provocar uma fuga de corrente e a pessoa tomar um choque. Então se optou utilizar um DR no circuito de comando. Esses outros disjuntores que aparecem aqui, olha, são disjuntores relacionados a comando, tá? Que é a proteção desse transformador, que é o comando desses contatores, é o disjuntor de proteção do inversor de frequência. Depois eu vou mandar o esquema elétrico desse painel, nós vamos ainda voltar a estudar esse acionamento, tá? Mas aqui é um elevador de cargas com o mesmo princípio que nós temos aí no elevador da escola, né? O elevador predial, mesmo princípio. Só que no elevador predial a gente substitui isso aqui tudo por uma placa eletrônica. A gente não utiliza aparatos de relés e contatores. A gente tem uma placa eletrônica que faz esse comando, tá? Faz todo esse acionamento. Todo este acionamento. Com relação ao CAD Simulink, tá? Vamos imaginar aqui que eu peguei um botão. Ver se eu consigo aumentar um zoom mais aqui para vocês. Isso. Então eu tenho aqui um botão. Eu vou fazer um acionamento do motor aqui usando os relé térmicos, tá? Olha, botão. Eu quero um contato de relé térmico. Então vem aqui. Contato auxiliar de térmico.
eu vou colocar um contato normalmente fechado aqui, tá? Então tá vendo 95 e 96? Contato normalmente fechado. Vou colocar a bobina de um contator, tá? Que eu vou chamar de K. Vou fazer uma alimentação desse circuito. Então eu vou usar um disjuntor. Vou usar aqui um disjuntor para fazer o acionamento dessa máquina. Sempre esqueço onde fica o disjuntor aqui. Esse aqui é o disjuntor com DR. Disjuntor, ele é térmico, eu vou precisar, tá aqui. Disjuntor. Então eu vou estar usando um disjuntor. Vou estar usando o relé térmico. Aí lembra que eu falei que o relé térmico fica acoplado ao contator? Então eu vou colocar aqui os contatos do contator, ó. Contator. Ok? Então eu estou desenhando o meu diagrama de força e estou desenhando um diagrama de comando. Esse contator eu vou chamar de K1. K1. E vou chamar aqui de K1 também, que é o contato de força do meu contator, K1. E coloquei aqui meu relé térmico. Vou pegar um motor, tá? Vou inserir um motor aqui. Inserir um motor. E vou fazer a alimentação. Então vou pegar as fontes que fica aqui, olha, alimentação. Eu vou pegar um condutor fase para fazer a alimentação do circuito de comando e vou pegar um neutro, tá? Vou rotacionar esse neutro aqui. Vou fazer a ligação usando o cabo positivo, passa pelo contato do relé térmico, passo pelo botão e vai na bobina do contator, bobina 1. Vou usar o meu neutro. Aqui eu vou usar a minha alimentação, circuito trifásico. Então vou colocar minhas 3 fases aqui. E vou usar meu contato fase. Então, fase, fase, fase. Vai para o contator, vai para o contator, vai para o contator. Vai para o relé térmico, vai para o relé térmico, vai para o relé térmico. Vou chamar aqui então de botão B1, tá? Botão liga. Botão liga. Então se eu for simular aqui, ó, se eu for dar um play, eu vou fechar aqui o disjuntor e vou apertar meu botão. Vocês vão observar que nesse ponto aqui, olha, no momento que eu aperto o contator, a bobina dele vai energizar e os contatos vão se fechar. Ó. Energizou, fechou. Energizou, fechou. Vou colocar um selo, tá? Eu vou colocar um selo aqui. O que é um selo? Vou colocar em paralelo, né? Vocês viram que, para mim, se eu ligar a máquina aqui agora, né, essa máquina, se eu ligo ela, eu tenho que manter o botão pressionado. Ó. Se eu solto o botão, ela desliga. Então, sim, então é uma máquina muito legal. Tem que ficar com o operador constantemente lá apertando o dedo para poder funcionar. Então, a gente tem um artifício de criar um selo. Que a gente chama de selo no meu dispositivo de comando. Então, eu vou colocar aqui um selo de K1. K1. E vou fazer esse selo aqui, ó. Vocês vão observar que agora a minha máquina ela já vai ficar ligada, tá? Apertei o botão,
play, ó, liguei, soltei o botão, fechei o disjuntor aqui, a máquina está ligada. Se o meu relé térmico atuar, tá? O que acontece? Desliga a máquina e proíbe com que o operador, olha, tente novamente ligar. Enquanto eu não vim aqui e der um reset, tá? Resetei, ó, apertei aqui e resetei. Não volta a funcionar. Então, novamente, meu relé térmico ele atuou. Os contatos 95 e 96 abrem. 95 e 96. Se o operador tentar dar partida, enquanto não for lá verificar o que de fato aconteceu com o equipamento e der um reset, os contatos não se fecham, tá? Então, o relé térmico, né, os contatos auxiliares dele, tem essa finalidade. Tá? Tem como a finalidade a gente poder indicar uma falha elétrica e limitar no meu circuito de comando a repartida do acionamento sem a verificação do que aconteceu. Então aqui a gente tem os diagramas de comando e o diagrama de força. É o que nós vamos começar a desenvolver. Então hoje, né, o que a gente viu até agora? A gente viu os dispositivos de proteção, que foram os fusíveis. Nós vimos dispositivos de proteção, que são os fusíveis. Tá aqui. Nós vimos os disjuntores, que estão aqui. Nós vimos os relé térmicos, que está aqui. Então até agora nós vimos dispositivo de proteção. Na semana que vem nós vamos falar do contator. Aí vocês vão entender essa lógica. Por exemplo, se eu quero sinalizar o motor ligado e o motor desligado. Então o que eu faço? Se eu quero indicar ele ligado, né, eu vou pegar um contato auxiliar do contator K1, que é o contator que é energizado, e vou pegar uma lâmpada de sinalização. Eu pego aqui uma lâmpada de sinalização. Então, vou pegar essa lâmpada aqui de sinalização. Se eu quero indicar que está ligado, eu vou usar a cor vermelha. Tá? Então, vou puxar aqui um contato para cá, para cá. Um outro contato aqui e o meu neutro. Então, olha só. Se eu der o comando de ligar, acende a lâmpada do painel vermelho. Então, estou tendo a sinalização de que o painel está ligado. Se eu quero indicar que está desligado, né? Que está desligado. Lembrando que aqui a gente não tem um botão de desliga. Se eu quero colocar aqui desligado, o que eu faço? Pego um outro contato, só que agora em vez de ser fechado, eu vou pegar um contato normalmente aberto, eu vou pegar fechado. Vou do mesmo contator, que é o K1. Vou pegar novamente uma outra lâmpada. Pois é, nesse caso entrei que é sinalizador de LED. Isso aí, são sinalizadores de LED. E vou pegar aqui, olha, conectar outra fase e o meu neutro. Ó, simulação, fechei. Então olha só, tá ligado o motor? Não tá, então tá desligado, tá com uma luz verde sinalizando, ó, pronto para operar. Ou seja, tá pronto para operar. Tá pronto para operar? Então vou lá, vou apertar o botão. Agora tá o quê? Na condição de ligado. Né? Se desarmou o relé, nenhuma lâmpada vai acender, tá vendo? Nenhuma lâmpada vai acender. Então eu consigo... o comando é isso, gente. A lógica de comando de intertravamento vai ser essa. Então aqui eu estou fazendo para vocês a simulação do meu relé térmico atuando. Tá? O foco dessa disciplina de comandos, eu quero deixar bem claro com vocês que a aula prática não vai fazer
Seria bom, mas ela não vai fazer tanta falta. Por quê? Porque o objetivo dela é mais vocês desenvolver o raciocínio para gerar o comando, para gerar esse comando aqui. Exemplo, olha, eu quero colocar mais um botão liga nessa máquina, né? Como, poxa, professor, tem um botão, agora eu quero dois botão liga. Como que eu faço dois botão liga? Basta eu pegar um outro botão, olha, se você lembrar lá de porta OR em eletrônica digital, vocês vão pensar, ó, peguei uma porta aqui OR e vou colocar em paralelo. Ó, criei um outro botão. Vou chamar de Bliga BL2, que é o botão Bliga 2. Então vou vir aqui, olha, e vou conectar em paralelo. Ó, agora eu tenho dois botões para acionar essa máquina. Dois botões, ó, BL2, olha lá, ligou, e o BL. E o BL aqui. Tá vendo? Então é isso que vai ser a nossa aula daqui pra frente. Então a gente vai falar de... No momento que eu explicar contatores, né? Começar a falar de contatores para vocês, a gente já vai conseguir fazer alguns comandos. Então eu vou falar de contatores, dos botões, né? Do tipo de botões que a gente tem. Então os tipos de botões e os contatores e as proteções vocês já têm uma certa noção. Então, sem ser na próxima semana, na outra semana a gente já consegue trabalhar mais nessa plataforma. Aí eu vou começar a pedir para vocês raciocinarem junto comigo ao longo da aula. No momento que eu perceber que vocês estiverem já com a visão, né, da lógica de contatos, aí a gente vai começar a fazer as atividades de fixação. Eu vou passar para vocês desenvolverem. Aí a gente vai ter as lives igual a gente está tendo e eu vou dar um tempo. Ó, 30 minutos aí para vocês tentarem resolver essa questão. Porque aí vocês vão pensar e eu vou ficar disponível para vocês tirarem dúvida no decorrer da solução. Eu acho que foi assim que eu fiz da última vez, na outra turma. Assim, teve aluno que aprendeu, sabe? No dia da prova, teve um aluno que fechou a questão. Eu dei uma questão aberta justamente para mim ver qual aluno que de fato tinha conseguido desenvolver. E três alunos fizeram a questão certa. Então aí a gente percebeu que dá pra aprender alguma coisa assim. Alguém não tem computador dos alunos que estão aqui? Não, né? Que não consegue instalar o software? Você já instalou? O André, o Sérgio? Eu vou instalar no notebook, se não instala ainda não, mas eu vou instalar. Tá. Não, o meu já está instalado, José. Beleza. Aí eu vou, quando chegar na hora mesmo de mexer com o software, você vê que toda aula eu tô mexendo um pouquinho, para justamente vocês começarem a observar o funcionamento. Então, quando tiver na hora mesmo de desenvolver, eu vou dar uma pincelada no software todo, explicar qual que é a barra de comando, onde está cada simbologia. Tem hora que eu me perco nele aqui porque eu sempre tem vários links, né? E fica a simbologia escondida. Mas é só ir clicando que a gente acha. E como é em português, né? O software está em português. Você parando o cursor no mouse, na simbologia, né? Se eu paro aqui, olha, ele já fala para mim o que é, ó. Bobina de sinalização, motor. Então eu consigo já estar aqui, ó, sensores, né? Então aqui eu tenho vários tipos de sensores. Então a gente consegue buscar essa informação via software, lá no software mesmo. Tá bom? Ô Gisnei, diga, André. Eu queria te fazer uma pergunta aí sobre o juntor motor. Correto. No caso, para você fazer a proteção de uma bomba d'água de meio cavalo. Ótimo. Como que é? Tem que ser usado esse disjuntor motor ou pode ser usado o disjuntor normal? Então, o disjuntor normal não vai proteger essa bomba, tá? Ah, tá. Não vai proteger. No caso, seria que colocar o relé, não é
Exatamente. Aí você vai ter que colocar o relé e o contator. Ah, sim. Se você for usar relé, você vai ter que fazer mais ou menos essa lógica aqui, ó. Você vai ter que ter um contator, Ah, entendi. tá? Aí o nível lá como é que funciona o seu bombeamento? É liga o disjuntor e liga a bomba ou você tem chave de nível, boia, aquelas boias de nível para poder Não. ligar e Lá, desligar lá na verdade automático, são. Então, lá na verdade são três bombas dessa que eu te falei, de meio cavalo, ok? né? E duas são acionadas por um disjuntor só e uma acionada por um disjuntor. Ok. Disjuntor do NEMA aí. Tá. Do NEMA. Então assim, não tá tendo proteção das bombas não, tá? Elas podem queimar aí a qualquer Ah, momento aí. tá. Não tem proteção nenhuma. Ah, entendi. Mas você vai desenvolver a proteção. Você pode colocar. Deixa a gente avançar um pouco mais no curso. Porque Uhum. liga no disjuntor por quê? Como se controla o nível lá do reservatório olhando? Acaba a água, não? Não, isso é, a gente deixa ela. O que acontece? Uma bombeia a água para o aquecedor solar. Ok. A outra, a outra alimenta com água o trocador de calor. E a outra alimenta o filtro. Então ela manda água para esses três Ah, equipamentos. tá. Entendi. Né? E ela necessariamente não precisa de nível. Né? Uhum. Igual o aquecedor, ele precisa de água tá passando por ele direto. Né? Que ela Entendi. vai lá no aquecedor, a água Uhum. vai no aquecedor, passa pelos coletores e volta lá para dentro da piscina quente. Ok. O trocador de calor da mesma maneira. E o Beleza. filtro também do mesmo jeito. Não tem necessariamente que ser medido um nível. Tem que estar passando água constante. Entendi. 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 Então é manter ligado mesmo. Então substitui por disjuntor motor, velho. Entendeu? Aí esse disjuntor motor dispensa o contator ou não? Aí dispensa, ele vai dispensar. Porque no seu Ah, caso aí, você não está precisando de fazer controle, você tem que manter ligado, concorda? uhum, Tem- concordo. você tem que manter ligado. Se não tem necessidade, porque o correto, tá? Aí a gente vai entrar lá na NR12. Qualquer máquina, a gente não liga e desliga através de disjuntor, ok? Isso eu acho errado mesmo. A gente não liga e desliga, nem sendo disjuntor motor. Então você teria que Uhum. criar um botão liga e desliga lá para sua bomba. Aí você vai ter que Ah, usar o contator. Aí ah, você vai ter o disjuntor motor, o contator, uhum. aí você vai eliminar o relé térmico, tá? Não tem relé térmico. Aí Ah, do contator vai direto para as bombas. Aí você teria um disjuntor entendi. motor, você teria esse acionamento para cada uma das bombas, tá? Ah, então no caso seria, por exemplo, aí, três pares de botoeiros, por exemplo, não é isso? Um para Isso ligar e para aí. desligar, não é isso? Isso. Uma para ligar, uma para Hum, desligar da bomba A, uma para ligar e para desligar da bomba B, uma para ligar e desligar da bomba uhum. C. Um E um disjuntor contator, e um e um contator para contator cada para captar bomba. também, né? Isso Ah, aí. entendi. Aí Desligue. e o disjuntor motor, Ah, entendi. de acordo com a Um corrente disjuntor nominal. motor para. Aí dizer, aí pode ser um disjuntor motor para as três, não é isso? Não, não. O correto Então um disjuntor motor para cada também. é para cada, porque aí você vai proteger Ah, cada tá. uma delas, tá bom? Ah, não, ok. Ok. Pode falar, Sérgio. Não, quando ele colocando uma para cada, ele fica independente, ele pode controlar cada um, né? Isso aí. Eu vou mandar um catálogo, André, agora, para eu baixar um catálogo aqui de disjuntores. Aí fica fácil lá a Uhum. especificação de acordo com a potência do motor, sabe? E o nível de tensão. Ah, entendi. Entendi. Caso você queira substituir, você me fala. Mas Tá, uma aham. brincadeira dessa lá, cara, você não gasta menos de R$ 500, sabe? É isso que eu falei que é da Maria lá. Só que assim, Gislaine, agora a Mas gente vale a fazendo esse pena. curso, igual eu te falei assim, há poucos dias atrás, né? A gente fazendo esse curso, a gente pega outro tipo de visão. Aham. A gente vê que tá tudo errado lá. Eu vejo que tá errado, entendeu? O que me admira é que tem laudo de técnico, entendeu? É de admirar mesmo. É de É, admirar. ué. É de admirar. Então eu falo, tá errado, tá errado. Você já percebeu que tá errado, né? Eu nem precisei te falar, você já citou um É, exemplo falando, tá o disjuntor NEMA e o disjuntor comum, não vai proteger a máquina. Então a bomba ela pode queimar a é. qualquer momento, ela pode queimar a qualquer momento. Se ela tiver uma Aí eu falei com a Dona Maria lá que teve, falei assim, vou tentar trocar uma ideia com o professor hoje pra ver o que
que vai falar, mas eu já acho que tá errado, porque desligar direto no disjuntor, isso não existe, né? Assim, é um solavanco danado, né? Não existe, não existe. Por que não existe isso? Você está colocando uma pessoa leiga para vir aqui e operar, bater a manobra do disjuntor. E o botão não, o botão você vai lá, liga e desliga. Então vem aqui, olha, vamos imaginar, vamos fazer o comando lá, o seu comando aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Vou tirar esse botão. Ô Gisley, Oi? esse cara que o Mané tá falando aí, uma chave de partido direto seria muito para esse sistema dela? Não, também dava, também dava. Será que não ficaria mais barato não, dependendo não? Pode ser, pode ser. Uma chave a partir direto da Vega, uma pequenininha, É. só o botão liga e desliga, ela é pequenininha, tem lugar de, ela é de sobrepor. Vamos ver aqui, ela ó. fica muito melhor. Ó, também dá. Muito bem lembrado. Aqui, ó. Ah, Sérgio, hein? Chave partida Direta. da Vega. Tem uma menorzinha que ela é barata, talvez caia mais barato, ficar mais barato do que ela é Aqui, ó. Aí, ó. R$ 161, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Que é uma caixinha dessa aqui, ó. Aí aqui dentro, tá? Vai ter essas proteções aí, já vai estar incorporado. Ó, essa daqui, olha, é para meio cavalo a 220. Aí tem a faixa de ajuste do relé de sobrecarga, corrente nominal de 6.3. Então já tem todo o aparato necessário. Aí. Eu acho que seria melhor, não? Mas No caso aí seria uma... Mas no caso seria uma caixinha para cada bomba dessa aí? Isso. Olha só o que tem dentro dela aqui, ó. Tem um contator, tem um relé térmico, tá vendo? Ela já tá com relé térmico. Tá ela vendo? é montada, ela tem mais proteção. Tá vendo? Então você vem, olha, você poderia até deixar o disjuntor lá, o disjuntor. Aí sai do disjuntor, tá num lugar e alimenta essa caixa. Mas aí, você tá vendo que vai ficar quase o mesmo preço, Sérgio? Ó, 161 vezes 3, 483, entendeu? R$ 500. Não, mas aí eu faço um preço bacana, né? Sérgio, faz Ai. Não, você economiza na mão de obra, né? Que aí você não tem aquela mão de obra toda. Chegou Aqui, lá, mas comprou tem pronto. mas tem dessa caixa aí bifásica, porque as bombas lá são bifásicas. É aqui, ó, 220, ó. É 220. Ah, é 220. Ah, você quer bifásica, né? Que é só duas fases. Tem sim. Se não tiver, é só você não alimentar uma das fases, tá? Ah, sim. É só você pegar e alimentar só um lado aqui, só duas aqui, que não tem problema não. Com relação ao relé térmico vai ter. Porque o relé térmico, você vai ter que colocar aqui, olha, a fase do meio passando para cá, tá? Para ele identificar o desequilíbrio. Você vai ter que fazer essa alteração na caixa. Então, no caso aí, Gisley, nesse relé aí, tem que passar os três condutores da fase do mesmo jeito. Isso. Mas pode repetir uma fase então, né? Pode repetir uma fase. Você viu, ó, o disjuntor motor aqui de 25 amperes, lá você falou quantos cavalos que é? Lá é meio. Meio, 0.5 dividido por 220, vai dar uma corrente, meio cavalo, 0.5 vezes 746 dividido por 220 dá uma corrente de 1.69. Então, se a gente comprar um disjuntor desse aqui, ó, um disjuntor motor, que não vai ter, aqui de 17 a 23, mas tá vendo? Não, o disjuntor não vai ser menos de R$65 não. Ah, entendi. Quantos amperes é isso? Esse... Ponto alguma coisa, né? Esse aqui, olha, de 0.1 a 0.16, mas não atende ele, 73. Esse cara aqui é de 25 amperes, vai de 6 a 10, tá? Tá 114. Aí se a gente pensar no contator e nas botoeiras, né, o contator é mais R$50, deu 160, mais as botoeiras, a caixa do Sérgio aí vai ficar mais baratinha. A caixinha mais negócio, né? A caixinha vai ficar mais barata. A caixinha na loja do Sérgio é mais negócio. Com certeza.
Não foi à toa. Foi à toa. Você já salvou o dia, hein? Ah, pra você É, ué. Aí tá vendo? Isso é a potência da partida lá que vai favorecer o preço. Ó. Essa daqui, R$ 653, tá vendo? Só que é pra 20 cavalos, tá? Olha aqui, ó. 20 cavalos. Tá? é de acordo com aumenta a potência. Isso, vai aumentar aí o comando. Mas você é tranquilo. Gisley, Oi? aí tendo essa caixinha aí vai eliminar só os contadores, né? E a botoeira separado. Não. Aí vai manter o disjuntor motor. Não, aqui tá eliminando. A caixinha aqui, olha, tá vendo, ó? Tem o contator e tem o relé térmico, não tem disjuntor. Ok? Não tem disjuntor motor. No momento que eu estou usando o relé térmico, eu não preciso de usar disjuntor motor. Ok? Beleza. A gente não existe essa redundância. Se eu estou usando o disjuntor motor, sai fora o relé térmico. É aquele esquema. Você vai observar que em gavetas de CCM, né, só usa o que? O disjuntor motor, eu não tenho relé térmico, tá? Correto. Que eu já faço a proteção já tanto do motor como dos cabos. Ainda eu uso o relé inteligente, né, que é aquele symbol code, que é o mais comum de se utilizar aí. Vou falar isso tudo, viu, gente? É muita informação, tá? Uma coisa vai levando a outra. Se predial a gente tinha muita informação, comandos então, vocês vão ver que a gente tem muito mais informação. Mas vamos, E aquele esquema que eu falei então. com o André, ela vindo montada sem achar de parte direta, já elimina a mão de obra também. Ela já tá Elimina a montada mão de obra. Porque se eu tiver que comprar uma caixinha, né, para colocar o comando, né, esse comando aqui, olha, também é um custo, né? Terminar aqui o comando aqui Então olha só, o André, ficaria assim, ó, só que você faria isso 3 vezes, tá? Ah, sim. E o meu teria a lâmpada. O meu teria a lâmpada, né? Na caixinha do Sérgio lá não tem lâmpada de sinalização, não. Não tem detalhe. É uma caixinha do Sérgio, não me agradou mais, viu, Gisley? Não, mas o sinalizador é baratinho isso daí. É tranquilo de fazer. Então olha só, Mas, liguei, tá vendo? Ó? Ligou a bomba e vem aqui, aperta o botão desliga. Liga, desliga. Mas e fazer isso para as 3. É o que está acontecendo. Ok? Isso você iria fazer lá, que é o correto. Ou comprar as caixinhas aí, que o Sérgio falou, muito bem falado. Isso aqui facilita a vida da gente, porque a questão da mão de obra, né? A questão da mão de obra, a gente às vezes fica meio que encarecendo, né? Aqui tem um diagrama. você ganha tempo, ganha espaço, economiza dinheiro. É bacana. É bacana. Aí, ó. Mas vamos negociar isso aí, Sérgio. Não é Beleza. gasto, não sabe não. Aí você compra 3, o André, e faz isso. Oi, Gisley. Você compra 3 caixinhas dessa e mete bronca lá. Tá? 3 partidas dessa. Ó, aqui é meio CV, ó, meio cavalo, tá vendo? Ó, 220 trifase. Tá R$ 157, ó. Essa aqui te atenderia lá. Você só teria que alterar a ligação aqui do relé térmico, só isso, tá? Do relé térmico, senão ele não vai atuar para proteção, só isso, só alterar a ligação dele para o sistema bifásico, bifásico 127, só isso, mas é a mesma caixinha, sem problema algum. Ô, Gisley, mas aí o ajuste que eu teria que fazer no relé é aquele que você falou, né? Pegar a corrente nominal da bomba Isso aí. e multiplicar pelo fator de serviço, né? Fator de serviço. E aí você faz o ajuste. Ah, sim. Tá? Você faz o ajuste. Bacana? Mais dúvidas, pessoal? Faz isso mesmo, professor. Pessoal, como é que tá a análise de comandos aí? Vocês estão achando que vai ser difícil demais? O que vocês estão enxergando com relação a essas aulas que nós tivemos essa semana? Complexo demais, tem muita coisa. Eu acho que vai ser difícil. Tem coisa pra caramba. Tem esse negócio aí, não, como é que pra usar os aplicativos
o app aí tem que baixar, né? O negócio tem que se dedicar mesmo. O treino tem muita conta, não tem nada, mas é coisa pra caramba. É, A lógica, né? é lógico, é lógico. Ó, eu não entendi, o amigo perguntou um negócio pra baixar o software, é isso? É isso mesmo. Eu mandei no WhatsApp de vocês, do grupo, Eu vou entrar lá, eu tô me sem tempo olhando os treinos. tá? Eu mandei semana passada. Semana passada eu mandei. Eu vou procurar lá e baixar direitinho. Então tá bom. Aí se tiver depois como você dar uma explicado como é que usa melhor. Não, vou explicar. A gente vai dedicar uma aula só pra explicar o software, tá bom? Tá bom. Pessoal, boa noite aí, obrigado, tá? Boa noite, pessoal. Pela participação de vocês. Obrigado Valeu, mesmo. professor. Valeu, Valeu, turma. galera. Boa noite.